De agora, a menopausa costuma aparecer em mulheres de 40 a 50 anos de idade, mas existe uma fase que antecede esse período. É o chamado climatério. Você já ouviu falar sobre isso? É tipo uma fase de transição. Assunto de hoje no quadro Só Saúde. Bora entender. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Aqui no estúdio eu recebo a ginecologista Gilca Paiva. Sempre um prazer receber você aqui, viu, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia para você, oficialmente, que está em casa agora para conversar com a gente sobre saúde, tá? Você pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando suas perguntas para a gente, tá? O zap do MD tá aí na sua tela, 991050400. Vai mandando sua pergunta. Doutora, esse assunto vai render, viu? Porque assim, a gente já chamou lá no Correio Manhã e as perguntas já começaram a aparecer aqui no nosso WhatsApp. Então vamos tentar dividir aí esse assunto em etapas, né? Já que realmente envolve muitas dúvidas mesmo. E para ficar mais fácil para todo mundo, vamos começar com umas telinhas, né? A gente divide esse assunto desse jeitinho aí. Solta a primeira tela pra gente, por favor. Climatério versus menopausa, doutora. São fases diferentes. Explica aí pra gente qual é a diferença entre as duas. Você fez a introdução perfeita, né? Porque menopausa é a última menstruação, é apenas um evento. Agora, o climatério é esse período de transição entre o final da fase reprodutiva da mulher, que é quando ela ainda menstrua, ela ovula, e quando isso acaba, quando o ovário deixa de funcionar, né? Que aí, de fato, ela não menstrua e não ovula mais. Então, até acontecer isso, o ovário ele vai diminuindo sua função e isso vai repercutindo na mulher com sintomas, com sinais que realmente afetam a qualidade de vida dela. E pode vir até uns 10 anos antes da menopausa, né? Nossa. Então, é um tempo que a mulher precisa realmente ser apoiada e cuidada. Com certeza. Falando em sintomas, solta aí a próxima tela pra gente, por favor. Só pra gente pontuar que vamos falar sobre sintomas agora, né, doutora? Que sintomas são esses, assim, pelo menos os mais frequentes, mais comuns? Bom, começa com alteração do ciclo menstrual. A mulher, ela tem ciclos regulares e, de repente, começa a faltar a menstruação. Ela passa alguns meses sem menstruar. Quando ela menstrua, ela pode menstruar irregularmente, sangrando muito, pouco, às vezes durando um mês todo de sangramento. Então começam as alterações menstruais. E junto a isso, quando está atrasando a menstruação, ela começa a ter ondas de calor. O mais comum são os fogachos. Entendi. E aí, em João Pessoa, uma cidade quente, como é que esse calor é da menopausa ou do climatério, né? Melhor dizendo, ou é um calor do tempo. É um calor que vem de dentro para fora. E ele vem em flash. Então ele vem naquele fogo, por isso que chama fogachos. E logo depois tem um suor frio. Você pode estar num ambiente de ar-condicionado, mas você está toda suada. E junto a isso vem palpitação, mal-estar. Imagina isso acontecendo à noite e você acorda com esse calor. É assustador, né? Nossa, é uma pergunta, inclusive, da Alexandra do Alto do Mateus. Obrigada pela sua participação. Ela disse que tem 46 anos de idade, já está sentindo um calorão enorme. Aí pergunta o seguinte, doutora, será que estou nessa fase? Como é que dá para descobrir, assim, se de fato é o climatério mesmo? Eu acho que uma boa dica é tua menstruação como está. Porque uma menstruação que está regular, é pouco provável que essas ondas de calor elas sejam do climatério. Porque o calor é uma alteração hormonal, meio que como se o organismo estivesse forçando o ovário a funcionar. E aí isso reflete também como calor, né? E se a menstruação está vindo regularmente, no padrão que ela sempre teve, né? Ou pelo menos teve nos últimos anos, é provável que esse calor não seja realmente da menopausa. Então, associar com como é que está a sua menstruação. Perfeito. Mais uma dúvida que tem relação a isso, uma telespectadora que tem 40 anos, diz que tem calor, vive suada, mas também tem muito mau humor, coisa que ela nunca teve. O fluxo menstrual dela também aumentou bastante. Ela pergunta, será que isso é sinal de que estou me aproximando da menopausa, doutora? É possível, mas essa questão do humor, eu gosto sempre de contar o climatério como uma historinha. Começam as alterações hormonais, com isso a menstruação, o ciclo menstrual fica irregular e essas ondas de calor elas começam a acontecer também à noite. Isso noite após noite, você ser acordada, né? Com esse mal-estar,
começa a refletir no seu dia, porque quando você acorda, você demora para dormir novamente, né? E aí sua noite foi ruim. Noites ruins seguidamente afetam o seu dia, você fica irritada, cansada, e isso também afeta a sua saúde mental, porque você está exausta. Então, inicialmente, você começa a não ter paciência, a ter choros fáceis ou irritabilidade fácil, mas isso é uma cadeia de eventos, um né? ciclo, né? Sim, Digamos assim, tá sim. tudo interligado, Sim, né, sim. doutora? Sim. Mais uma pergunta aqui agora da Patrícia Guedes. Ela disse o seguinte: gostaria de saber se quem já fez histerectomia, tirou somente os ovários, também entra no climatério e na menopausa. Porque nesse caso aqui, já que a pessoa fez a cirurgia, não existe mais menstruação, existe a falta da menstruação. E aí, como é que faz? A pessoa tem ou não essa fase da vida, assim, doutora? Patrícia, é bom entender o seguinte: histerectomia é a retirada do útero. E aí, sim, você perde esse ponto que eu te falei de associar com tua menstruação, porque você não menstrua mais. Mas se só tirou o seu útero e deixou seus ovários, o ciclo existe. Você ovula, você só não tem o sangue menstrual. Então, aí sim, nesse caso, mulheres que não têm útero, ela só vai perceber esse climatério pelas ondas de calor. Sim. Agora, eu digo que tem as privilegiadas. Uns 15% das mulheres não vão sentir nada. É sério? É, sim. Tem um segredo, doutora? Eu não quero sentir, assim, eu vou fazer Ai. tal coisa, sei lá, 10 anos, 5 anos antes, pra não passar por essa fase, não tem como? Não, é uma loteria. Agora, você pode passar por essa fase de uma forma melhor, mais saudável, dependendo dos seus hábitos de vida. É possível que a gente vá conversar sobre isso ainda, Com né? certeza, vamos falar Mas assim. se tiraram seus ovários, às vezes é necessário por alguma patologia aí sim, você pode ter 20 anos. Tirou os 2 ovários, você vai realmente estar com todos os sintomas do climatério. E quanto mais jovem isso acontecer, mais intensos são os sintomas. Aí, essa mulher precisa substituir os seus ovários com medicações. Entendi. Vamos soltar aí mais uma telinha? Hoje estamos falando sobre climatério aqui no Mulher Demais. Essa telinha aí, doutora, fala sobre a prática sexual. Muda nessa fase da vida de alguma forma? A pessoa pode continuar a prática normalmente? Baixa aí a libido? O que acontece? Bom, a mulher deve continuar sua prática normalmente, né? Mas realmente interfere. Porque, principalmente para as mulheres, o sexo é como se fosse uma atividade a mais. Se ela está cansada, se ela está irritada, ela não vai pensar em sexo, ela não vai querer sexo. Então, a libido realmente vai ficar diminuída. Além disso, ela às vezes vai para o sexo por parceria, né? Pelo estímulo do parceiro, mas ela não tá, ela está cansada, mas ela vai. E aí ela vai ter outro problema, a questão da excitação. Ela não vai se excitar com os estímulos do parceiro. E aí vai haver o ressecamento vaginal pela falta de excitação. Com isso, dor na relação sexual. E se uma coisa não foi boa, não foi prazerosa, você não vai querer de novo. Então, inconscientemente, é outra coisa que afeta a libido dessa mulher. Ela não vai ter vontade pelo sexo, para o sexo, porque ela está cansada, porque da última vez não foi bom. Então, isso ela precisa realmente cuidar. E aí tem um cuidado com relação a ressecamento vaginal. Às vezes a mulher acha que, eu estou com ressecamento vaginal, eu tenho 30 anos e estou com ressecamento. Será que é a menopausa? Não, existe o ressecamento da excitação. Sim. Se você não está excitado, você pode ter 20 anos. Você não vai lubrificar. E da pós-menopausa, você vai ter um ressecamento persistente. Então, você pode ter dificuldade de excitar, sim, mas a vagina vai estar mais seca e mais fina. Aí é uma fase em que vai doer mais, não só pela falta de lubrificação, mas pela falta de trofismo da vagina. A pele fica mais fina. Mas isso não é na fase de transição, ela é mais para frente, depois da menopausa. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre climatério aqui no Mulher Demais. Vou dar uma pausa no papo aqui com a doutora Gilca, mas vai enviando sua pergunta pra gente. 991050400. A gente ainda vai falar sobre tratamento, como lidar melhor com essa fase, né, doutora? Entrar no assunto de reposição hormonal também. Tem muita coisa ainda pra você aprender. Volte já.